Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta sexta-feira, hoje dia 28 de agosto de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né, gravado agora no meio da tarde dessa sexta-feira, para em seguidinha entrar no ar no nosso canal 14 e também através das nossas redes, você acompanha a nossa Vale TV, a nossa TV São Léo, através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso parceiro Cleanet, sua Clean TV, CDN TV, DSI TV e através das nossas redes, né? Tá rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750 1414, horários alternativos aqui no nosso canal 14 ou no nosso canal no YouTube. Uma bancada da casa aí especial, com um convidado muito especial nessa sexta-feira. Muito boa noite, Bado Jacob. Boa noite, comandante Rodrigo Steffen. Boa noite ao nosso parceiro de bancada aí, da bancada mais fixa, nosso querido André Rota, maior e melhor cervejeiro do estado, e ao Paulo Roque, que hoje participa com nós aí desse sempre gostoso e, para mim, um aprendizado de quase uma hora que a gente fica junto aqui debatendo, conversando e sugerindo, em regra, melhorias para a nossa São Leopoldo. Eu tô louco para saber das novidades, Bado. Não vou chamar de fofoca porque a gente não faz fofoca aqui, tá? Mas das novidades da efervescente política leopoldense. Vamos conversar sobre isso um pouco nessa noite tem também. muita coisa aí para falar. André Rota, muito boa noite, André. Boa noite, Bado. Boa noite, querido amigo Rodrigão e Paulo. Agradeço pela disponibilidade de querer bater esse papo com a gente e falar um pouco sobre o atual cenário e um pouco sobre o futuro. O André, o Bado estava falando que tu é o maior mestre cervejeiro do Rio Grande do Sul, hein? Um dos maiores e com certeza mais competentes mestres cervejeiros. Tá valendo um vale aí, André? Como é que é? O Bado e eu, a gente já tem um acordo de percentagem, né? Cada vez que ele fala que a República Cerveja é boa, ele ganha um show. Como faz para entrar nessa aí, né, Rock? Eu falo, Rock. Ganha só um chopp, só o chopp. Ai. Não, eu tô valendo, tá valendo. Pode ser para mim, como tu chama aquele pequenininho, a experimentação, André? Isso, dosezinha de degustação. Como? É uma dosezinha de degustação, né? Um schnapps. Mas tem um nome para isso, não? O famoso belisquete. Não, é uma degustação só. Eu achei que tinha um nome apropriado que tu usava para isso, me lembro na época do Prime Gourmet, acho que tinha um nome que foi colocado para isso. Aquele lá é o Half Pint, é um pouquinho maior que o degustação. Não, então eu não quero exatamente aquele pequenininho de degustação para mim, eu fecho a conta nesse, não precisa ser o litro que o Bado Jacob gosta, tá? Mas também não precisa ser o degustação, eu fico no meio do caminho ali, que é a conta, eu e o Paulo Roque estamos por essa conta. Perfeito. Apresenta o nosso convidado, André Rota. Apresento então para vocês o nosso super convidado de hoje, o Paulo Roque, presidente do Sincotec Sinos e um baita contador aqui de São Leopoldo, colega de profissão do Bado. Aliás, o Bado abandonou essa profissão praticamente. Não, o Bado continua, André. Hoje eu só conto história. Ele conta história hoje. Não, mas se vocês querem... Tem história. Se vocês querem saber, eu fui o fundador do Sescom RS, fui fundador da primeira diretoria do Sescom, eu participei, eu e o meu irmão Tadeu, meu irmão mais velho, e fui vice-presidente talvez o segundo, não lembro se foi o segundo, terceiro mandato, quando fundado o Sindicato dos Contabilistas aí de São Leopoldo. Eu fui o vice-presidente do nosso querido e saudoso Oscar Fick, o mais novo vice-presidente, mais novo diretor do Sescom RS e o mais novo, mais jovem vice-presidente, até seria o presidente seguinte, mas aí eu tive que começar a viajar, eu fui trabalhar lá para o norte e não consegui isso aí, mas tenho muito orgulho dessa minha militância na área contábil, e muito orgulho mesmo, e fico feliz quando a gente tem esses parceiros
tão gabaritados aí com nós representando a categoria. Paulo Roque Luiz, muito bem-vindo. O Bado, ele não era contador, nem contabilista. O Bado era guarda-livros, viu? Da época dele, ele era guarda-livros. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Paulo Roque. Boa noite. O senhor Oscar foi nosso primeiro presidente, então você foi nosso primeiro vice-presidente, né? Quando Isso aí. É que isso veio aí. da Associação para o Sindicato em 1979, me parece, né? Isso aí, o sindicato foi fundado em 80, 81, alguma coisa assim. Exatamente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite à bancada. Boa noite ao André Rota, nosso parceiro de negócio. Concordo com a posição de cervejeiro. Ele não é o melhor, mas ele está a caminho do melhor. Gosto muito das cervejas deles. O Bado, a gente se dá muito bem com o irmão dele, o Tadeu Jacob, né? Que foi nosso presidente também do sindicato, né? E boa noite a você, Rodrigo, também. Estamos aí à disposição. Obrigado pelo convite. É uma profissão que tem todos os desafios do mundo, né, Paulo? Porque ou a gente que precisa estudar, que toda hora tem portaria, cada dia, né? Portaria é norma, é lei, é normativa do órgão tal, do órgão tal, do órgão tal. Olha, é coisa para teste para cardíaco. Nós temos um ditado que a gente tem conversado muito no sindicato. A cada minuto tudo pode mudar. Não é... E não é um exagero, Não. Isso aí. Que loucura. Não é. É bem assim, é uma profissão que coloca a gente em permanentemente desafio, atualização, e não podemos ficar parados. Em Paulo, eu assim não estou mais no dia a dia da área contábil, faz 10 anos pelo menos que eu estou afastado, não tenho mais negócios formais de contabilidade, mas hoje em dia a empresa que não tiver o cuidado de ter um profissional gabaritado, porque nós vivemos o termo acho que mais adequado é um hospício tributário. Né? Manicômio tributário. Manicômio, isso talvez seja o termo mais adequado. E Rodrigo, assim, não quero imaginar o que é que tem de obrigações, de declarações, de escambau. E daqui a pouco tem muita gente. Eu fico muito preocupado por algumas empresas e conhecendo alguns outros profissionais da área contábil, que tu nunca mais vai conseguir fechar uma empresa, tu nunca sabe, é um filme de terror. Então, olha, o cara para ser hoje, dizer assim, eu sou da área contábil, fiscal, tem que estar muito bem preparado, muito bem estruturado em todos os sentidos, porque talvez seja uma das profissões mais arriscadas que tem hoje, viu? Porque qualquer piscada, qualquer vacilo é trágico para o profissional, para a empresa, daqui a pouco que ele presta serviço. É muito complicado essa vida hoje dessa área, e talvez seja a área mais complicada que se tenha hoje em atividade no Brasil. Eu não tenho nenhuma preocupação em estar exagerando, e acho que o Paulo pode responder isso aí com muito mais propriedade. Eu concordo com você, pelo seguinte, nós temos 5.400 legislações municipais diferentes no país. Nossa. 27 legislações de ICMS de Estado. Todas as normas referentes a todos os tributos e contribuições do Estado. São 74 impostos e taxas. Isso é coisa para maluco, coisa para doido, para louco. Certo? E aí tu imagina essa falácia toda aí que a gente está ouvindo esse pessoal conversar de reforma tributária federal e reforma tributária estadual. E estão vindo essas reformas todas, ao nosso ver. Oi, Paulo. Caiu a internet. Deu uma oscilada na tua internet, Paulo. Essas reformas todas, tu dizia? Todas essas reformas, na verdade, é um aumento de imposto, né? Vem a federal com um aumento considerável de imposto e vem as estaduais com um aumento considerável de imposto. E a gente não vê nada que fale
a reforma do Estado, o enxugamento do Estado, enxugamento do Judiciário, enxugamento do Legislativo. A gente não escuta nada disso. As Forças Armadas, as Forças Armadas. as caras e pouca utilidade têm as Forças Armadas. Eu sei que, infelizmente, a sociedade está pagando a conta e vai pagar mais caro ainda, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Ô Paulo, a gente tem discutido muito programa a programa aqui, alternativas para a pandemia, né? A gente tem feito programas com diversas categorias também, discutimos muitas questões da saúde da nossa cidade também, evidentemente, né? E nesse momento nos preocupa demais o que vai acontecer com as nossas empresas, com a nossa economia, né? A gente vê uma dificuldade muito grande, o André nos falava aqui fora do ar, a gente vem conversando muito sobre as linhas de crédito, a dificuldade de acesso a crédito, né? História que a gente conhece desde sempre, né? De que é muito fácil você buscar dinheiro em algum banco quando você não precisa dele, né? Quando você precisa, a história muda bastante. O que tu está enxergando pelo viés da tua classe, né? De empresas que estão tendo dificuldade? O governo criou uma série de facilidades, vamos chamar assim, de parcelamento de FGTS, né? De postergar alguns pagamentos, né? O governo do estado, infelizmente, não nos ajudou em nada nesse sentido, né? Tá tudo muito truncado e a sanha arrecadatória não arrefeceu em nenhum momento. O governo federal tem mostrado alguma flexibilidade nisso, né? Mas não o suficiente para manter as empresas abertas. Tu mesmo comentava conosco antes que no prédio onde tu estás, uma quantidade enorme de salas foram devolvidas, né? Estão muita gente, muitos espaços vazios e muitas lojas no centro da cidade completamente vazias, né? Esperando que as coisas melhorem um pouco. Tens algumas informações de números e de expectativas de mercado a partir do que vocês estão enxergando? Bom, com relação ao governo federal, né, foi até objeto de ofício do sindicato que a gente enviou para o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Nós entendemos que todas as dívidas, os parcelamentos, todos eles foram postergados para julho e agosto. O que acontece? Nenhuma empresa, vamos tomar como exemplo a nossa aldeia, né? Todo o nosso comércio fechado, todas as empresas de prestação de serviço fechado, as grandes lojas não podem abrir, temos o nosso shopping que fechou e até hoje não abriu, certo? Então, reflexo de tudo isso, o fechamento de todo esse comércio. Eu acredito aí que nós vamos ter uma perda, pelo que a gente conversa com os colegas contadores, de no mínimo 40% a 50% de empresas efetivamente fechadas, que não retornam à atividade. E aí, somado a isso, nós temos vários problemas que a cidade vai ter que, para se reinventar, digamos assim, rever toda a estrutura de aluguéis, que hoje ninguém mais consegue pagar os aluguéis que vinham pagando, que são caríssimos. Haja vista aí, se você pegar onde eu estou com o escritório na 1º de março, tu tem mais de 60 espaços com placa de alugas. Isso sem pegar os prédios. Tu pega a Bento Gonçalves, tem mais de 30 espaços. A Independência é a mesma coisa. O governo federal vem dando esses financiamentos, mas ele só contempla quem tem o nome limpo. Como se um pequeno negócio fale o CNPJ e fale o CPF também, né? E aí você não consegue ter acesso a esses recursos de forma alguma, né? Ou seja, é inócuo, pode colocar 50 bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões, se você não tiver com o cadastro regularizado, você não tem acesso à linha financeira. Então, e em termos de número de demissões, que a gente fez um pequeno levantamento nos escritórios contábeis, a gente tem por baixo, no município de São Leopoldo, mais de 2.000 demissões. Superior ao que está no CAGED. Mas a gente faz o cômputo aí, porque tem também as pessoas que são profissionais liberais ou meio que prestam serviço para os bares, restaurantes e escritórios, né? Então,
não será fácil essa retomada, né? E a gente sente no dia a dia as empresas fechando. O meu foco do meu escritório é mais na consultoria tributária. Dos 18 clientes que eu tenho, 6 já fecharam. Efetivamente fecharam. E aí tu pega os outros escritórios estabelecidos na cidade, que são 72 escritórios, a gente conversa todo dia. Todo dia tem um relato de um desesperado, de uma empresa fechando, que não se consegue trabalhar, não se consegue abrir, né? Eu ia falar exatamente isso. A gente tem uma coisa é a nossa percepção, né? E evidentemente a gente também observa as placas de locação e conversa com as pessoas que nos narram invariavelmente histórias bem delicadas. Mas a maior parte das pessoas, a maior parte das ações, elas me parece que elas não estão nos dados oficiais, né? Porque invariavelmente todo mundo tem um contador, tem um contabilista, né? Tem alguém que lhe dá um suporte contábil. Agora, às vezes a pessoa simplesmente para de informar e tu não sabe, porque ela não fecha a empresa dela. As empresas que têm carteira assinada é uma situação. Agora, quantas pessoas estão dizendo assim, vai procurar teus direitos na justiça? Nem assinam a carteira, nem liberam a carteira. Simplesmente diz, ó, tá fora, te vira. E quantas Exatamente. outras, né? Grande parte dessas relações são informais, né? Elas não estão mapeadas em nenhum lugar realmente, né? Aliás, quero deixar um convite para vocês para hoje à noite às 21 horas, logo mais. Acompanhe o debate que a gente fez em Novo Hamburgo com o pessoal da área de eventos, né? Duas empresas, duas casas de festas e mais um ateliê de vestidos de noivas, né? Eles estão com um grupo, quase 500 pessoas em 3 grupos diferentes de WhatsApp, discutindo muito as suas questões, preparando um grande movimento pela cidade na próxima dia 3. Mas exatamente, a maior parte deste segmento, ele nem aparece, porque ele é muito informal, desde o faturamento mesmo, até principalmente os profissionais estão ligados. Alguns sem carteira assinada, alguns que têm outro ofício e que em seus horários vagos, ou é um segundo emprego, né, um complemento de renda, e muita gente que até a renda é integral do negócio, mas que estão na informalidade. Então, os números efetivamente eles não demonstram a realidade que a gente vive, né, Paulo? Sim, o exemplo disso é que o governo, quando criou o Bolsa, o auxílio emergencial, ele contava com os 13, 14 milhões do Bolsa Família, que chegava a 25 milhões. Deu 65 milhões. Imagina. Então, isso reflete. Isso é aquilo que a gente comenta, que é o rapaz da esquina que está na sinaleira vendendo o moranguinho, vendendo. São essas pessoas, os informais, né? Inclusive tem os MEIs aí que acabou entrando todos os MEIs, né? De profissionais liberais, né? Então, e o que acontece? Agora eles prorrogaram mais 60 dias, a suspensão redução, que pode, no período, dar 180 dias. Porque eles estão sentindo que vai haver demissões, mesmo que a empresa seja obrigada a fazer a fazer o período de manutenção aí, por ter usufruído do benefício. Porque vai acontecer demissões. E depois vai cobrar de quem, né? Não adianta. Os números hoje não, os números hoje eles vão aumentar em muitos empregos. Todas essas medidas aí, segundo os levantamentos do governo, evitou uma demissão aí de 12, 14 milhões de pessoas. Não sei se esse número, se não tivesse esse incentivo, de fato aconteceria. Mas é só a gente pegar as pequenas e médias empresas, todo mundo usufruiu desses benefícios. Suspensão, redução de jornada de trabalho. E agora o pessoal vai fazer mais 60 dias de suspensão, porque nós não temos nada no horizonte que efetivamente nos possibilite, olha, vamos efetivamente abrir as portas com 50%, com 60%, com 70%, com 80% do movimento que a gente tinha, para poder mandar esse pessoal retornar ao trabalho e conseguir honrar os compromissos, né? Não, até dentro disso aí, eu só tenho, assim, eu fico um pouco preocupado, porque
Vamos dizer assim, essa pandemia foi um pouquinho mais de pá de cal numa situação que já vinha muito grave. E assim, se tentar, não é o nosso caso, assim, mas a gente vê muitos setores, porque tem muitos setores aí que estão funcionando com plena normalidade. Os Bombando, setores... inclusive, né, Paulo? Ah, Bombando. Tem alguns bombando, né? exatamente. E se vê assim até pela o reflexo dessa pandemia, o pequeno e o médio empresário, em regra, estão sendo os mais atingidos, porque a gente vê até, o Paulo pode até nos ajudar mais, porque assim, o bolo da arrecadação, ela não, pelo menos os índices mostrados pelos governos em todas as suas esferas, não estão assim sendo tão catastróficas como aparentemente deveriam ser, ou poderiam ser, ou até se previa que fosse. Então, o que eu me preocupo, assim, seria numa coisa mais macro, é que está se assim dando muito mais peso para essa pandemia, que é uma coisa maluca, é uma coisa extremamente perversa em relação, principalmente à perda de vidas, mas essa crise, ela já vinha, os índices já vinham muito grandes e negativos, tanto que janeiro, os últimos 3, 4, 5 meses antes dessa pandemia, eram números bastante preocupantes. Então, me preocupa porque as providências a gente não tem no Brasil, Rodrigo, isso, claro, sempre na minha opinião, né? Uma política econômica do atual governo, assim como não teve dos governos anteriores, aí, a gente não tem uma política econômica definida, tudo é remendo, tudo é nas coxas, todas as reformas que se faziam necessárias foram feitos, menos essa reforma tributária que o Paulo já adiantou. Essa reforma tributária é uma maneira sutil do governo dizer que vai aumentar impostos. Que se os 3 entes públicos estão falidos, governo federal, governo estadual e governos municipais, em suas grandes maiorias, como é que vão abrir mão de receita? Tá? Então, isso me preocupa, que essa pandemia está disfarçando ainda mais um problema que já vinha de 2, 3, 4 anos, pelo menos. André. Eu discordo um pouco de ti, Bado. Assim, eu vejo os números, principalmente até os números de São Leopoldo. Eu acho que a gente teve um momento de crise, sim, mas a gente teve uns 2 anos de recuperação. E principalmente o ano passado foi um ano, claro, ainda foi um ano ruim, mas foi um ano que, de uma certa maneira, todo mundo conseguiu se recuperar. A cidade aqui, principalmente São Leopoldo, estava muito ativa, né? A gente teve um 2015 muito ruim, 2016 ruim, e aí a André, gente só começou me a subir perdoa, um assim, eu pouco. me refiro isso numa questão maior a nível de Brasil. Sabe? São Leopoldo realmente estava sendo uma exceção até na própria região aqui, só assim para não deixar localizado, isso eu falei assim, uma situação mais a nível de Brasil, né? Só para ajudar no... Mas assim, eu acho que, de qualquer maneira, existia, independente se o cenário era tão ruim como a tua opinião, existia um cenário, talvez na melhor hipótese, de estagnação, né? A gente não vinha de nenhuma grande maravilha. E aí, claro, a pandemia vem e pega todo mundo, não tem como a gente se estruturar e como a gente sobreviver, né? Eu não entendi, tu falou que a opinião dele é ruim? O que tu quis Não, falar? porque apesar de eu Tão ruim respeitar a quanto a tua opinião... opinião. Ah, não. Não, desculpa, é que eu respeito É a um opinião. venenoso, ele tá aí, viu, Paulo? Ele é um intrigueiro profissional. Ele é um Eu não tenho entendi intrigueiro bem aí. profissional. Eu tenho até uma observação depois para fazer, mais uma parte daí em cima do André ali. Porque eu tenho Vamos lá. algumas comparações que eu gosto de fazer. Pode ter concluído aí, André, desculpa. Mas eu acho assim, a gente vinha assim numa recuperação, a indústria nacional também vinha em recuperação, né? A gente tinha, principalmente o setor automobilístico, já melhorando. Mas independente, a gente tinha um cenário instável e realmente tem razão, com uma falta de política pública sistêmica dos governos, né? Porque nenhum governo pensa em fazer o Brasil crescer, né? Nenhum governo pensa em fazer as empresas crescerem, em gerar efetivamente mais emprego, né? A preocupação sempre é fazer mais assistencialismo, né? E não fomentar a economia. Mas eu acho que eu ainda acredito que isso, pelo menos, esse governo está
estava tentando e agora não sei como vai fazer. Porque realmente, né, agora não tem muito o que fazer, né? Se a gente fosse um país mais sério, como a China, como outros países, a gente vai apanhar na rua, André. Economicamente falando, né? Vocês viram o que aconteceu com o ministro chinês hoje? Ele pediu demissão e saiu do governo porque ele acha que ele não cumpriu os objetivos econômicos que ele tinha estabelecido. E ele pediu demissão. Então eu acho assim. Eu acho que aqui fugiu para não ser executado, viu? Sim. Independente, viu? Eu acho assim, não existe uma preocupação econômica com o Brasil, né? E isso não é só com o Brasil, né? É com o nosso estado, com o nosso município. Existe uma preocupação econômica por deixar o sistema num certo equilíbrio sensível, mas que, fundamentalmente, a máquina continue funcionando e isso tudo continue gerando votos, continue gerando um alicerce político para que novos políticos se elejam. Então a gente não vai conseguir minimizar isso, né? André, a China é o maior exemplo de intervenção na economia, né? Sim. Muito mais do que a Rússia, inclusive. Imprime dinheiro a todo momento, desvaloriza a sua moeda em qualquer instante, de qualquer jeito, é sócia das empresas todas, faz acontecer, dita as novas... E claro, está gerando dinheiro, recurso e crescendo uma barbaridade, né? A história da sociedade mudou, viu? Quando a gente foi já... eu participei de uma empresa que ia fazer a implantação de uma planta na China e já não tinha mais esse percentual, tá? Mas aí tudo bem, aí é aquela discussão que a gente tem que sempre fazer, que é essa ética que a gente tem, essa ética meio estranha, né? Que a gente acha que a gente precisa ser ético, que a gente não tem que imprimir dinheiro, e aí a gente continua com esse sistema brasileiro e continua na pobreza. E na Índia eles têm a ética que é o seguinte, eles fazem tudo isso que talvez seja antiético para nós, só que em 40 anos eles tiraram 1/3 da população da pobreza. A nossa ética lê-se regulação do FMI, né? Na verdade, pressão exterior para que a gente não seja uma explosão que nem a China é, né? Um boom como a China é. Fala, Paulo. Eu faço um comparativo, porque eu tenho escritório no Paraná e tenho escritório em São Paulo. E também atendo clientes em Santa Catarina. O estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo uma depressão nos últimos 20 anos, né? Ele vem evoluindo, né? O estado do Rio Grande do Sul é reflexo dos nossos políticos, no meu ponto de vista, e das nossas políticas, né? Então, e aqui a gente questiona tudo, nada serve, nada dá, nada vai adiante. E os outros estados já nos passaram, e a gente aqui fica se achando a cereja do bolo. E nós não somos mais a cereja do bolo há muito tempo. Nunca fomos. Certo, entendeu? Então, eu vou só fazer um briefzinho assim, ó. Nós tivemos déficit público de 2014 a 2018, até 2019, deu quase 700 bilhões de reais. Isso não é imprimir dinheiro? Pode ser que seja, pode ser que não, né? Estão emitindo dívida pública. Né? Estamos emitindo dívida pública indireta. Só nesse ano de 2020 tivemos 1 trilhão, vão ter mais ou menos 700, 800, 900 bilhões. Nem eles sabem o número que vai ser o nosso déficit esse ano. Certo? E isso tudo não vamos pagar muito caro, porque a taxa de juros, que lá em 2014 era 12% ao ano, agora estamos aí em 2 e talvez 1,8 até final do ano. Mas a nossa dívida pública está muito pouco lastreada na Selic, né? Hoje em dia mudou o perfil da nossa dívida pública. Então, nem isso está ajudando a baixa do juros. Era metade dólar, metade... exatamente. Dólar, euro, né? Então, mas para você ver, nós falando da nossa aldeia aqui, o São Leopoldo é reflexo do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos sofrer bastante, né? Vamos sofrer bastante. Essa questão assim por isso que é importante alguém com a expertise e o conhecimento que alguém da área fiscal, porque o problema do Brasil é fiscal. O problema do Brasil é fiscal. Já que a gente está nesse contexto que ele é fiscal, ele não é mais econômico.
Porque, assim, economicamente, tu vê, assim, o Brasil se criou essa celeuma que o Brasil estava quebrado, o Brasil nunca esteve perto de quebrar. O que o Brasil teve foi um descontrole fiscal, né, que valorizou demais esse descontrole. Não pode ter, tá? Esse rigorismo fiscal do Brasil que ajudou muito a arrebentar o Brasil. Enquanto outros países considerados muito mais, e são realmente, tem que ser considerados muito mais rigorosos que o Brasil, no momento do aperto, deixam o tal do liberalismo de lado e tem uma intervenção forte de Estado e salvam suas economias, no Brasil não. O Brasil deixa o mundo cair em cima de nós e se arrebente o empresariado, a cidadania como um todo. Esse é o problema do Brasil. O Brasil é um país muito, assim, muito complexo e principalmente, Rodrigo, e parece que eu tenho uma militância contra isso aí, mas não é. O maior problema do Brasil é que só a raposa cuida do galinheiro. Enquanto o Brasil tiver gastando todo esse dinheiro com essa dívida pública imoral que nós temos, e não é nada de dar calote nem nada, ela é extremamente perversa, essa dívida pública. Os americanos têm uma dívida pública 3, 4 vezes maiores que a nossa proporcionalmente, e tiram de letra, porque lá eles fabricam dólar, lá eles emitem título furado deles, lá não tem controle nenhum, e o Brasil tem que ter esse rigorismo aqui. Por quê? Porque a raposa cuida do galinheiro, assim como foi nos governos do Fernando Henrique, começou no governo dos milicos, continuou do Lula, continuou da Dilma, e está pior agora no governo do presidente Jair Bolsonaro. É fiscal o nosso problema. É fiscal. Sim, a poupança interna americana é muito grande. A dívida americana hoje está 23 trilhões de dólares, né? Mas a poupança interna das empresas americanas e dos cidadãos americanos beira os 30 trilhões de dólares. Entendeu? Então, eles têm essa cultura, né, Paulo, da poupança. Exatamente. Assim como os europeus, os japoneses, têm essa cultura. E a poupança deles não é só a poupança como a gente vem ver no Brasil, né? Eles também aplicam bastante no mercado financeiro, né? Isso. Fomenta o mercado. E aí, é isso que eu ia dizer. E aí, quando tu aplica no mercado financeiro, tu tem dois benefícios, né? Primeiro, tu tá poupando, e segundo, tu põe teu dinheiro de volta na economia, né? Exatamente. Na empresa. Tá reinvestindo no teu país, tá fazendo a roda girar, né? Exatamente. E é só ver aqui a nossa Bolsa de Valores. Eu sempre digo, assim, parece que Rodrigo, quando a Bolsa de Valores está faceira, é porque o populacho está se ferrando. Porque o que é... Assim, a Bolsa de Valores tem a simbologia, mas 2% da economia brasileira gira em torno da Bolsa de Valores. 2%, os Estados Unidos, isso aí ultrapassa 40%, chega quase a 50%. E assim, o que existe aqui? Essa especulação. E os americanos, agora os chineses, eles vêm especular aqui, tanto que dá qualquer resfriado, eles vão ao mundo. Então, o Brasil não tem essa consciência de um país que, para nós se fechar e preservar nossa economia, ou blindar nossa economia, nós vamos ser considerados com a intervenção do Estado muito forte. Pois é, e lá os primos ricos podem fazer isso aí, tá tudo bem. Essas lógicas, assim, que às vezes eu tenho dificuldade de entender e considero tão injusta com nós, como população, como nação. Muito bem, senhores, vamos fazer uma pausa e vamos voltar para falar um pouco mais da nossa São Leopoldo, pode ser? Sim. Vamos para um breve intervalo, em seguidinho a gente fala mais da política leopoldense. Eu estou com a velha São Leopoldo aqui atrás de mim, quero saber que futuro nos espera aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo ferveu aqui, cheio de acusações, aí, debates fortes, quentes, acalorados. E a vacina que vem não vem. E o André, the prognosticator of prognosticators, prevendo aí um futuro incerto, vou chamar assim, né, André? Pelo que o corona ainda nos espera, nos aguarda, nos prepara para um futuro breve. Aí, lembrando a quantidade de novos infectados na França e na Espanha, né, que cresceram muito nos últimos dias novamente, e a gente comentando aí do platô no Brasil, do Rio Grande do Sul, numa curva descendente, 8 a 9 semanas, Estados Unidos que não baixam de 1.100 mortes por dia, México e, sobretudo agora, a Índia já está chegando pertinho do México, ali em terceiro país do mundo com maior número de óbitos, né, e fatalmente pela quantidade de infectados deve ultrapassar o México na sequência, mas uma situação muito triste que a gente está vendo, né? Rodrigo, não, detalhe, né? A Índia, na verdade, ela já tem hoje 3,5 milhões de infectados. A Índia, semana que vem, ultrapassa o Brasil. Infectados, né? Mas não em mortes, né? Mortes eles têm menos da metade, em torno de metade do que o Brasil tem de mortes, né? Hoje o Brasil chega a 120 com a mesma quantidade de infectados, metade dos mortes. E o índice de recuperados dele também é do nível do Brasil, assim, né? Quantidade de ativos. Né? Mas eu acho assim, a gente tem sempre falado, né? E uma das coisas que a gente tem que tentar fazer agora é viver um momento de cada vez, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar e celebrar muito, principalmente o momento de Capilé, né? Ontem São Leopoldo fechou com 240 e poucos ativos, eu acho, né? Numa casa de 250 ativos. Esse número é tão descendente que ele é igual a metade de julho. Ou seja, o número de casos ativos em São Leopoldo hoje é igual ao dia 14 e 15 de julho. Então eu acho que a gente tem que celebrar esse momento, distensionar a população e aproveitar tomando todos os cuidados possíveis do coronavírus, mas ter consciência que a gente tem um momento agora de estabilidade que a gente pode aproveitar e viver a vida. Morro de medo do distensionar, da palavra distensionar, viu, André? Mas é que é importante, né, Rodrigo? Porque senão todo dia a gente fica falando. O que a gente vê nos noticiários? Por exemplo, eu vi ontem. Agora que o momento é de queda no Brasil, em vez do noticiário falar que no Brasil estamos em queda, mas se cuidem, eles falam o seguinte: não, que o número de mortes no Brasil no mês de agosto foi bater um recorde. Sim, mas é claro que bateu o recorde, era o pico. Entendeu? Então eles continuam cavando notícias ruins para continuar dizendo que o coronavírus é ruim. É claro que é ruim, mas se a gente quer evitar uma catástrofe maior econômica, agora a gente precisa retomar a vida de acordo com esse novo normal, com todos os cuidados. Dois Irmãos, André. Dois Irmãos fechou a BR, né? A BR, Polícia Rodoviária Federal, fechou Dois Irmãos 2 fins de semana seguinte agora. Em compensação, o Buraco do Diabo, ali em Voti, estava completamente lotado, que não tinha como caminhar lá. É claro que eles fizeram círculos no chão para as pessoas ficarem mais ou menos em nichos, assim, não se misturarem tanto, mas não tem como não haver, porque tu fecha, tu não deixa as pessoas circular de carro para ter mais espaço para caminhar, para dar maior espaço para as pessoas ali conviverem. Mas, cara, é uma coisa surreal, assim. Então, eu morro de medo do distanciamento. Quando fala distensionamento, as pessoas leem como terminou. E não terminou. A vacina, não existe a vacina, tem muita gente morrendo disso.
a gente está vendo horrores, e, puxa, acabou de sair, não sei se vocês conhecem o Tadeu da Splash, que é uma empresa de identidade visual em Novo Hamburgo, faz fachadas, e o cara ficou 33 dias na UTI, e saiu de cadeira de rodas, é claro, do hospital, mas graças a Deus saiu. Tem muita gente que não vai sair, né? A gente sabe disso. E é muito triste isso. Isso não terminou, isso é verdade. Novo Hamburgo está com 20 das 25 vagas em UTI Covid, né? Da UTI Covid do Hospital Municipal, nós estamos com 11 livres, ou seja, quase 50% das vagas UTI disponíveis. Eu confesso a vocês que eu não olhei como está Sapiranga, Campo Bom e São Leopoldo, que são as outras cidades que têm leitos UTI Covid nessa região, nesses 15 municípios da região. Ontem, dos 15, São Leopoldo tinha 11 ocupados. Então ela vem mais ou menos nessa proporção. Mantém. Então acho que são bons números, são alentadores, mas André, a gente não pode nunca achar que está tudo resolvido, né? Acho que a gente tem que continuar vivendo a vida. Acho que cada vez menos as pessoas estão dentro de casa porque não aguentam mais ficar dentro de casa. Mas, puxa vida, o que se viu as cenas de Gramado lá na Rua Coberta é uma vergonha, né? Aquilo ali é uma falta de cultura de um povo que não tem explicação, gente. É um absurdo. E não é como o Bado diz, né? Não é a... Como é que tu chama, Bado? Populacho? Ou não é o populacho. Não é o populacho que vai para a Rua Coberta de Gramado com um ticket médio de 70, 80 conto nos lugares lá. Enfim, acho que a gente precisa sim fazer essa fala de que está muito melhor e que a gente precisa continuar trabalhando para que continue melhorando, né? Viu, Rodrigo? Isso sim que a gente viu em Gramado nesse último fim de semana, e a gente já viu em outras ocasiões, em outros locais. O que acontece? Sabe que assim, eu tenho meu perfil pessoal, eu sou muito caseiro. Eu sou caseiro mesmo, eu podendo ficar em casa, tô dentro, que nem dizia o meu pai. Mas mesmo assim, a gente está... Puxa vida, quando começou esse negócio, eu me lembro que a gente estava lá, a família toda, a gente tem já muita gente lá, minhas irmãs têm pousada, meus irmãos têm sítio lá em Garopaba. Então a gente tem, em regra, quase toda a minha família vai para Garopaba e se reúne por lá no fim de semana, porque já tem, nesses dias, laços com lá. E no final do ano já existia essa preocupação aí com o coronavírus. E aí quando deu esse estouro aqui, assim, a coisa pegou forma mesmo, pegou tamanho, pegou preço, acho que foi no começo de março, né? Eu duvido que qualquer um de nós, por mais pessimista que fosse, imaginaria que no final do mês de agosto a gente estaria nessa situação, né? Que isso tomaria essa proporção. Claro que é uma coisa completamente insana, um efeito manada, isso que aconteceu em Gramado, e acho que acontece em outros lugares. Mas eu, sendo um crítico ferrenho disso aí assim eu me coloco no lugar daquelas pessoas que são completamente movidas a estar sempre se movimentando, a estar sempre consumindo, a estar sempre frequentando, soltar o boi com fome no pasto, sabe? O emocional das pessoas, assim, acho que tá no limite, de uma maneira, acho que nunca... Eu já tô com já não sou mais criança, eu nunca tinha visto, Rodrigo, não sei se o Paulo ou o André viram, mas eu nunca tinha visto assim um momento tão diferente da nossa convivência social, profissional, seja lá o que for. É muito complicado isso aí. Eu só vi isso aí, Bado. Eu só vi isso aí outras duas vezes, tá? A primeira, quando nós vamos acabar com o planeta, quando o Grêmio foi lá para os Emirados Árabes para ganhar o segundo título mundial. E a outra vez que eu vi uma animação tão gigante... Minha rede está oscilando agora um pouco aqui. A outra vez que eu vi um movimento tão gigante... Tá acabando o planeta. Foi quando o Inter acabou com o planeta lá, o Mazembe acabou com o planeta. Daí eu vi uma histeria generalizada de ambos os lados, assim, que foi uma coisa louca. Mas, Roberto, falando sério, assim, se todo mundo seguir o que o André acabou de falar, de seguirmos as regras, né? Se Gramado tivesse uns 50% dos seus espaços apenas ocupados e 50% liberados, se não tivesse gente na fila,
aglomerada, se as pessoas ficassem, ok, quer ficar na fila, fica 1,5 metro de distância um para o outro, sem levar comidinha para a fila, porque isso, óbvio que isso é um convite, é um gesto generoso, é um cuidado com o cliente, não é dias para isso, é dias para tá lotado, vai para outro, volta daqui a 2 horas. Eu não sei como, mas o caminho não pode ser este. Agora tá lá no André, o André tem lugar para 200 pessoas, tá lá preparado para atender 50, 40. Semana passada foi 40, né, André? Teu teto, né? No sábado, né? Mas na sexta foram 20. Pois é, se experimentando e vendo qual é o nível de segurança para todo mundo, para ele, para os clientes dele, para os profissionais que trabalham com ele. Eu acho que o momento pede cautela, pede parcimônia, pede inteligência, pede cuidado consigo e com o outro. Se nós tivermos isso, André, eu tenho certeza que nós vamos surfar essa onda de agora em diante, não vai voltar mais atrás. O problema é fazer as pessoas entenderem, né? Eu não sei, na verdade, como é que tu está vendo aí em Novo Hamburgo, Rodrigo. Na verdade, eu não tenho acompanhado Novo Hamburgo. Mas o que a gente está vendo aqui em São Leopoldo, e principalmente na noite de São Leopoldo, é uma situação completamente oposta à Gramado, né? A Independência aqui está vazia. Sim, muito cuidado. Todo mundo. Essa minha fala aqui vai muito de a gente tentar, pelo menos, que as pessoas saiam com cuidado, porque a verdade hoje, aqui, à noite de São Leopoldo, é que, e eu digo por eu mesmo também, se a gente fosse hoje levar a ponta de faca, era melhor ninguém abrir. Mas, André, se todo mundo fizer o que tu fez, e eu acho que tu é um dos melhores exemplos, e não porque tu estás aqui conosco sempre, mas pela tua inteligência de fazer as coisas, eu acho que... Eu conheço algumas empresas que estão trabalhando como tu estás, com agendamento. Se nós tivermos a inteligência... Cara, todo mundo vai ficar bem, entendeu? Gira 2 vezes o salão até, inclusive. Um horário das 8 às 10, ou das 7h30 às 9, outro das 9 às 10h30. Vai todo mundo ficar bem, cara. Mas, Rodrigo, na verdade é o seguinte, que mesmo com o agendamento, mesmo com isso tudo, hoje a quantidade de pessoas que está saindo na nossa cidade à noite é muito pequena. Mas o empresário daí pode conversar nesses termos, né, André? Sim, olha, pode vir, nós estamos atendendo X. X mais 1 não existe. Pronto. Eu vou me sentir confortável de ir lá te visitar. Vou me sentir. Saí algumas vezes já em Novo Hamburgo. Em São Leopoldo eu fui uma vez. Ali não é São Leopoldo, ali no Parador. A cantina Parador é São Leopoldo? Me ajudem. Fala, Bado, não te ouvi. Lá tá sem áudio. Tá sem áudio, Bado. Não tô ouvindo. Agora? Voltou? Voltou. Tá. Eu acho que ali é Novo Hamburgo ainda. Não, cantina Parador na Avenida Parobé, no Sarlau. Depois Sarlau, quase. Não. Ali é São Leopoldo. Eu não sei se ele já é Portão ou São Leopoldo. Cara, perfeito. Todo mundo distante. Só baixa um pouquinho para o retorno, Bado. Alto retorno. Tá bom, regularizei agora. Melhorou? Sim. Só a tua caixinha de som tá um pouco alto. Eu ouço o retorno do teu microfone. Mas enfim. André, eu acho perfeitamente tranquilo. Me senti confortável de voltar lá, entendeu? Esse é o desafio, né? A gente achar um ponto de equilíbrio agora. Tem que baixar, Bado. Baixei. Vai, André. Eu acho que esse é o desafio do atual momento. Tem um momento mais propício, menos casos, e a gente tem que agora tentar achar um ponto de equilíbrio entre as pessoas voltarem a certa normalidade, com todos os cuidados necessários, porque a gente está em frente no fim da onda ali na frente. Ô, Bado. Diga. E nossa São Leopoldo, como tá? O Reino de Castela continua lindo, sabe? O Reino de Castela mais essa semana do que todos o ano o ano inteiro de conjugações e acertos eleitorais. O MDB fechou a questão, E o Arthur Schmidt ficou sozinho, Ficou sozinho. Não, o que aconteceu? Essa aliança e esse apoio dos 3 partidos
que vinham, que já tinham fechado e comunicado. O MDB, PSDB e PP chamaram os outros partidos, que no caso seriam o Cidadania, que tem o Nado como seu pré-candidato, e o DEM, que tem o delegado Eliomar como seus pré-candidatos, e disseram, nós estamos fechados já, o candidato a prefeito se chama o Arthur Schmidt, que é o Luiz Arthur Bittencourt, não é Arthur Schmidt, né? Ele adotou o nome do tio dele como nome político, e o delegado federal, Luciano Ledur, isso foi comunicado, isso é oficial, foi comunicado, e todos os outros presidentes de partidos ficaram sabendo disso, porque foi uma informação oficial que o MDB já estaria fechado, já tinha fechado a chapa do Arthur Schmidt com o delegado Luciano Ledur, que é um dos representantes bolsonaristas aqui de São Leopoldo. Aí, para a surpresa geral, semana passada, isso eu não estou especulando, isso é informação, querem desmentir. Quarta-feira passada seria anunciado, modificando, a dobradinha Eliomar Franco e Arthur Schmidt. Seria anunciado. E assim, de repente, inesperadamente, o Arthur Schmidt desistiu da candidatura a prefeito, e o que seria algo assim mais natural, pelas negociações que vinham sendo feitas, que eles se aliassem ao pré-candidato Eliomar Franco, deram uma guinada de 80 e foram para o lado do Nado. E aí se formou o seguinte aqui em São Leopoldo. Então, se definiu praticamente as três candidaturas do Nado, né, com o apoio desses partidos, do MDB, PP e PSDB, do Eliomar Franco, que talvez venha até com uma chapa pura, e daqui a pouco o André vai ganhar o título de medalha do ouro de previsão. Pode ser Eliomar Franco e Marcelo Bus, uma chapa pura, e o Vanazzi junto com o Ari Moura. Então, é por aí essas três chapas que devem vir a concorrer em São Leopoldo. Não acredita no Nado prefeito e o Eliomar de vice? Não, isso está descartado. Isso não tem nenhuma... existe um rompimento muito forte. Descartado não, porque tem um mês até as convenções ainda. Assim, tudo pode. O que aconteceu, Rodrigo? Essa questão do afastamento do Arthur, da saída dele como candidato, eu acho que ele vai ser o vice do Nado, candidato a vice do Nado. Eles desmentem de maneira peremptória, que nem dizia o Zé Dirceu, que não vai ser... forte, hein, Bado? Não, muito forte. Não, ganhou corpo ali. E aí, o que acontece? A coisa foi para o pessoal. Então, quer dizer que hoje a guerra aqui em São Leopoldo é entre esse grupo aí que está apoiando o professor Nado e o pessoal de direita, o pessoal assim que mais, a direita mais raiz aqui de São Leopoldo, que se consideram traídos, né? Se consideram traídos, e até não sei se a palavra traído é mais adequada, mas pelo menos levaram uma rasteira bonita, tá? E ficaram vendo o navio passar, e todo esse grupo foi lá se alinhar com o pré-candidato Nado. Que o campo é outro, né? O campo político do Nado não é o mesmo do Marcelo, né? Não, tem nada. Assim como não é o mesmo do PSDB, do PP, o Luciano Ledur, o candidato que foi para que é o representante, né? Delegado federal, teve com nós aí no programa. Então, assim, ficou uma composição, uma aliança mais heterogênea impossível, porque a gente tem ali ex-petistas, que é o caso do professor Nado, né? Ex-comunistas, tá? Nós temos bolsonaristas. Osmar Terra, não. Hã? Não é o Osmar Terra, o ex-comunista. Não, o Osmar Terra é terraplanista. Mas é ex-comunista também, né? Lembrando que ele era do Partidão, né? Mas atualmente ele é terraplanista. E aí nós temos os tucanos, né? Os tucanos, que não sabe se são liberais, conservadores, comunistas. Aí isso pode servir para o PP, que é o partido hoje que é o maior aliado do governo Bolsonaro. PP, Partido Progressista. O líder do governo do presidente Bolsonaro é do PP, aquele cara lá do Centrão. O líder do governo Bolsonaro no Senado é do MDB, ex-ministro da Dilma. Então ficou uma coisa maluca, malucona, como se diz, e nós vamos ter que entender isso aí com o passar dos dias.
Mas ficou bonito, viu? Ficou bonito. Ô, André, eu acho que o culpado ainda não digeriu bem essa... Ninguém. Na verdade, o que está muito claro é que todos estão vendo e avaliando, todos querem o poder, todos querem ser prefeitos, independente de qual aliança tenha que ser feita. Eu não sei até que ponto isso é errado, eu acho que o Brasil nunca teve essa ideologia, né? Principalmente essa ideologia partidária. Todos os partidos mudaram sempre, e a gente viu isso nas últimas eleições, inclusive para presidente, e agora isso está vindo para o âmbito municipal. O que vai acontecer de agora até 15 de setembro, que tem que se registrar a chapa, é todo mundo abraçado, quer dizer, quem se acha forte sendo forte, e o resto, todo mundo esperando que efetivamente quem seja forte demonstre que é forte, para daí todo mundo andar atrás, as vacas andar atrás do boi. Tudo pode mudar. Da ideia que foi, Paulo? Tudo pode mudar ainda, né? Eu ia perguntar isso pro André. Tu compartilha da ideia definitiva, taxativa do Bado Jacob, André? Eu não, eu acho que tudo pode mudar. Eu ainda acho que eu não sei, a gente tem que ver as pesquisas, né? Porque, na verdade, tudo isso está acontecendo porque eles têm uma pesquisa eleitoral que está mostrando. E a gente não consegue ver. E mostra o nado na frente, conforme a gente já tinha conversado, né? Pesquisa que eu vi de bastidores é nado em segundo lugar, atrás do prefeito Vanazzi, mas próximo, né? Depois o Eliomar e lá embaixo o Valdir Schmidt, né? O André Schmidt, né? Arthur Schmidt, eu falei Valdir e fiquei perdido aí. Essa pesquisa agora é o seguinte, e se o cara fosse prefeito, você votaria nele? Aí o povo diz, talvez eu votaria. Eu quero ver agora, quando chegar lá na primeira semana, lá pelo dia 10 de setembro, não, agora eu sou candidato, vai votar? E eu aposto com vocês, como provavelmente ainda terão outras chapas que serão lançadas em São Leopoldo, ou alguma dessas que a gente está falando, só que quando chegar uma semana antes da eleição, o cara vai dizer, pessoal, eu estou me retirando. Entendeu? Porque tem a vaidade. Tem a vaidade, só que é o seguinte, no fim das contas, principalmente em São Leopoldo, todos querem o poder. Todos os partidos, todos os nossos políticos, eles querem... Tu convidou já o Arthur para estar com a gente? O Arthur estará conosco sexta-feira que vem. Está confirmada essa pauta, então? Sim, senhor, confirmadíssimo. Vamos perguntar para ele como é que foi esses bastidores. Se ele vai falar ou não, outra história, mas vamos perguntar para ele. Ô, Paulo, como é que tu está enxergando essa construção aí, hein? Em primeiro lugar, São Leopoldo vai sair melhor de tudo isso? Ou esse processo, como o André falou, é um processo apenas em busca de poder? Nós conhecendo a Terra aqui, a gente sabe que é só um processo em busca do poder, né? Porque é muita vaidade em jogo, né? Infelizmente, quem perde sempre é São Leopoldo, né? Sempre a cidade, né? Os projetos pessoais sempre estão acima do interesse da maioria, né? Essa é a minha opinião, eu vejo desta forma. Até a gente já conversou algumas vezes com o André sobre isso também. A gente já vem desenhando esse quadro já faz tempo, né? Então, imagina uma cidade desse tamanho, 5, 6 candidatos, sabe? Não tem... E aí tu vai pegar programa de cada um deles, não tem programa, não tem foco, não tem... É triste, né? É triste. Ô Paulo, Novo Hamburgo tem 9 pré-candidatos, viu? E deve ter aí em torno de 6 candidaturas, como o número que foi na última, né? Pois é. Novo Hamburgo tem chance de segundo turno, né? São Leopoldo não. Não tem chance. Não tem menos, menos eleitores. 200 mil, menos de 200 mil eleitores. Não terá definitivamente do segundo turno, não. É a mesma situação de São Leopoldo. Inclusive, na última eleição, quem ganhou com um pouco mais de 30% dos votos, né? Ou seja, é representativo em termos, né? Termos, exatamente. O Bado, o André e o Paulo estão achando que pode mudar tudo de novo aí, hein? Não, mas não muda mais não, viu? Os bastidores... Tu acredita que na chapa pura do DEM? Acredito. Até porque não resta muitas outras alternativas ao DEM, viu?
Vamos tomar o chopp lá no André, tá? Ah? Vamos tomar o chopp lá no André, né? Então tá. Vamos ver o resultado. Faço o gosto de pagar isso aí. Viu? Não tem muita alternativa, porque o Eliomar, na verdade, hoje o Eliomar Franco, ele tem aliança junto com o PSD, que é o partido do vereador Brasil de Oliveira, do ex-vereador e ex-candidato a prefeito Carlos Suchevski, o Sandro da Buca, são desse grupo político aí que estão com o vereador, com o delegado Eliomar. E assim, tá, hoje as redes sociais estão, os caras estão e o Vanazzi lá no 7º andar só olhando o circo pegar fogo, sabe? De cadeira. Então, Do 7º andar, né? De camarote, né? Não é de cadeira, né, Paulo? De camarote. Lá, não, né? hoje de manhã eu encontrei, eu fui levar a jornalista para fazer uma matéria lá na feitoria, e tava ele ali, visitando o asfalto ali da Avenida Imperatriz, então tá mas vai ser, eu acho assim, a gente brinca e até vê as possibilidades, mas eu considero como quase que definitiva essa, e com a possibilidade do doutor Ivo ser um candidato, de repente, daqueles que vai, como é que diz, vai especular, mas as 3 candidaturas, hoje, se terminasse hoje, Rodrigo, André e Paulo, se terminasse hoje às 17 horas, seria o prazo final para inscrição de chapas para a candidatura em São Leopoldo. Então, as chapas seriam o atual prefeito Ari Vanazzi, com o vereador Ari Moura, o professor Nado Teixeira com o Arthur Schmidt como vice, e o Eliomar Franco com o Brasil de Oliveira ou até o Marcelo Buz fechando a chapa. Hoje seria isso aí sem nenhuma dúvida. Claro que pode, mas que esses 3 grupos vão entrar na corrida eleitoral, vamos. E aí, Bado, como é que fica a confraria do Ralo, hein? A confraria do Ralo está mais perdida que Deus livre. A confraria do Ralo, um dos presidentes, um dos diretores, desistiu da candidatura, mas estão aí, eles vão se divertir muito aí, É que eu ouvi tu falar alguns nomes numa das chapas aí, eu identifiquei como essa chapa, então, sendo a representante da confraria do Ralo. E não uma divisão, não entendi. Aí, por isso que eu não, mas assim, até para deixar isso aí, o ambiente sério, porque tem gente de muito séria, o ambiente mais sério, assim, ambiente que sabe que tem que ter um limite em algum momento, já detectou que essa gente é uma companhia meia, sabe? Queima filme, como se dizia lá na vila antigamente. Tá queimando teu filme. Tu tá queimando teu filme andar com aqueles caras. A mãe dizia, tá queimando teu filme, não vai ficar legal. Então é isso aí, isso é um processo natural. Esses caras têm prazo de validade, até vir uma chuva forte e eles escorrerem pelo ralo de forma definitiva. Tudo bem, adorei conversar com vocês. Paulo Roque Luiz, presidente do Sincontec Sinos, prazer te receber aqui. Teu ponto final, Paulo. Bom, esperamos aí, né, na São Leopoldo, né, que a gente consiga passar o nosso pós-pandemia, né, e que todos os atores envolvidos no processo de recuperação intenso, né, para que todo mundo consiga passar o voo da Fênix, né, e vamos todos ressurgir das cinzas, né. Certo? Então, obrigado pelo convite. Marcado a nossa cerveja lá na República, tá? Sim, tá marcado. Eu ainda não sei quem vai pagar a conta, não serei eu, mas tá tudo certo, da minha parte. Se vocês três vierem aqui na República juntos, vocês não precisam se preocupar com pagar a conta, tá? Então tá, combinado. Opa, eu não sei como é que tá a noite de vocês, mas hoje à noite eu tô liberado. André Rota, obrigado pela presença. Valeu, sempre, obrigado meu irmão, teu ponto final. Obrigado a todos, obrigado, Paulo, pelo convite, e complementando também o que eu falei, né, esperamos que após essa fase de egos, né, que saiam os candidatos, que eles possam sentar e fazer um plano conosco, né, com toda a sociedade civil, de propostas do que pode ser feito para melhorar a cidade. A cidade tem muito que melhorar, e salvo quando passar essa fase dos egos, quando todos virarem candidatos,
que eles possam sentar conosco e fazer um planejamento do que a gente pode fazer para ajudá-los, inclusive, a melhorar a cidade. Amém. Um abraço a todos. Bado Jacob, teu ponto final, Bado. Meu ponto final é aquele agradecimento tradicional, e hoje ter a companhia aí dessa figura tão preparada, tão reconhecida na área contábil aí. Esses dias eu jantei com o teu tesoureiro, como é que é o nome dele? Juliano? Figura fantástica, viu? Até me deu umas orientações. Fui ali visitar o sindicato, Rodrigo, fabuloso, aquela sede nova ali do sindicato. Fui atendido lá pelo pessoal de uma maneira que, sabe, a gente se sente em casa. Fiquei tão nostálgico, vi uma foto que eu estava lá, sabe? E parabéns, viu? Parabéns pela condução do Sindicato dos Contabilistas. Se vê que está muito bem representado, e eu fico feliz mesmo não estando mais na atividade. Fico feliz pela essa militância tão profissional que vocês fazem, e muito obrigado por ter, pelo menos para mim, dado essa alegria de uma participação tão importante, tão preparada, viu? E agradeço, Rodrigo, sempre a oportunidade que tu nos dá, o nosso André aí, louco para tomar essa cerveja, não tem nem problema, eu pago, eu quero tomar essa cerveja com vocês aí. Também pago qualquer coisa. Vamos embora. O pessoal ia dizer que tu tá esperando vários 0800 para cobrar, ele acabou de te oferecer um, tu não é mais o mesmo, Bado Jacob. Viu, Paulo, assim, até rapidamente, eu sou um cara que eu sou um prospectador profissional de 0800, e essa pandemia me arrebentou no meio, Paulo, me arrebentou no meio, eu estou sendo prejudicado, viu? Eu sou tão azarado, que um dia o André ia me pagar uma cerveja, ia me obsequiar, e na hora foi o cara que estava comigo e pagou, daí eu perdi o 0800 lá que eu vou Ai, que maravilha. Rodrigo, então, obrigado. Agradecendo essa bancada maravilhosa essa sexta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente volta na próxima terça-feira às 18 horas, sexta-feira às 18 horas, com o pré-candidato, então, a vice-prefeito Arthur Schmidt. Vamos conversar muito e cada vez mais sobre o futuro que a gente quer para as nossas cidades, como a gente quer que sejam as nossas comunidades. A gente tem certeza que há muito que ser feito e elas só serão melhores se todos nós estivermos engajados nessa luta. Grande abraço a todos, bom fim de semana, até a próxima terça-feira, às 18 horas. Nossa Estação São Léo. Até lá.